Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Excepcionalmente, essa semana eu vou deixar a aula gravada para vocês, tá bom? Porque tive um imprevisto, então por causa disso eu vou deixar a aula gravada, tá? Outra questão que eu quero falar para vocês, que, né, que com a correria do dia a dia a gente não consegue, é que eu venho dando uma série de atividades para vocês, e agora em julho, vamos fazer uma aula para testar, né, ou seja, para que vocês me deem os feedbacks, né, digamos, os comentários, sobre como essas atividades que eu venho passando ao longo das aulas está funcionando ou não funciona, tá? E vou direcionar tanto para ciências da felicidade, como para a ressocialização dos toxicômanos. Então, assim, né, vai ficar mais direto tanto para o tecnólogo de cada um, tá bom? Mas então, vão testando essas atividades práticas que eu vou dando para vocês, para a gente depois ter esse feedback. O que funciona e o que não funciona. Porque não adianta nada a gente passar, né, uma atividade, falar, né, muito legal, tudo, mas não funcionar. Então, hoje a temática é o penúltima segunda-feira da penúltima segunda-feira da do mês, e o nosso tema de hoje, né, como todos os meses, é o workshop prático, tá? Mas antes eu vou passar algumas informações e depois as atividades práticas para vocês, tá bom? Recebi alguns e-mails de vocês, estou muito contente, tá? Respondi, né? O pessoal fez da pesquisa, o pessoal fez sobre a força de caráter, então, né, agradeço por terem me enviado para me mostrar, enfim, tá bom? Mas continuem assim. Então, como sempre, vou compartilhar aqui minha tela. Também quero comentar com vocês que o material, ele está, deu um efeito aqui de espelho, né? Mas o material, ele está, como sempre, deixa eu abrir para vocês aqui, né? Aqui, não é aqui mesmo, aqui. Ó, o material ele está aqui, né, no Drive, né, vocês também têm que pedir para a Júlia, para a tutora lá, compartilhar com vocês, tanto esta gravação como o Drive, tá? Então, não tem link de assistir a aula, tá bom? Vai ser postada a aula. Então, aí vocês observem que os slides estão aí subidos, tá? Que a gente vai ser nossa orientação. E material, essa vez eu trouxe 2 materiais para vocês, né? Estão relacionados com a atividade que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos começar aí com a aula de hoje. Então, a aula de hoje, então, vocês percebam que a gente está insistindo, né? Tanto na autocompaixão, como nas forças do caráter, e está tudo relacionado com a psicologia positiva, tá? Ela é bem abrangente. Eu gosto de trabalhar temas bastante abrangentes, onde a gente consegue encaixar, né, as atividades que a gente faz. Outro tema que mais para frente a gente vai trabalhar também, e eu acho muito interessante, é o que a gente chama de habilidades sociais. As habilidades sociais também são temas que eles são amplos, né? Mas eles encaixam em todas as partes, em todos os grupos que a gente pode trabalhar, ou pessoas também, né? Então, assim, geralmente na clínica chegam muitas pessoas, a gente fala da clínica, para entender o que a sociedade está ou deficitária, ou não tem. Não tem essas habilidades, né? Está carecendo dessas habilidades, então a gente treina na clínica, tá? Por isso eu falo da clínica. E em qualquer grupo, né, e qualquer idade, é muito interessante. Então, por exemplo, nessa atividade, quando chega à clínica, uma necessidade de aprovação, dificuldade para lidar com o outro, né, então a gente foca nessa questão da habilidade social. Por quê? Porque a habilidade social, por exemplo, dando só um exemplo, tá, ela ajuda você a se posicionar, a falar o que está pensando, né, a ser mais assertivo, assertiva. Então, assim, eu gosto de trabalhar esses temas mais gerais, porque fica fácil para você encaixar em diferentes
circunstâncias, tá? Então, a psicologia positiva é uma delas, ok? Então, peguem lá os slides, deem uma olhada nos slides, a gente vai falar sobre autocompaixão em ação, transformando a autocrítica. Então, a gente vai pegar um pedacinho hoje dos elementos que compõem que compõem essa autocompaixão, que é a autocrítica. Vamos falar um pouquinho dela, o que ela fala. Então, a gente vai abordar a transformação da autocrítica, a autocompaixão prática. Então, vamos apresentar alguns exercícios, tá? Para a gente trabalhar. Primeiro, como sempre, né, eu venho aqui esclarecer o conceito. O que é autocrítica, né? Vocês, eu acho que todo mundo já sabe o que é autocrítica, né? Todo mundo, a gente é bem crítico, né? Somos uma sociedade bastante punitiva, onde geralmente os outros e nós mesmos só vemos os defeitos, ou o que não está legal, né? E aí, então, frequentemente a vista, ela é associada como um caminho para o sucesso, né? Então, as pessoas falam que se eu for muito rígido comigo, ou rígida comigo mesmo, eu vou conseguir melhorar, eu vou aprimorar, né, as minhas habilidades. E não é bem assim. Então, ela se relaciona a baixa autoestima, ansiedade, depressão, né? E aí eu vou passar um vídeo para vocês, bem curtinho, porque hoje não é dia de vídeo, mas um vídeo bem curtinho, falando sobre justamente os pontos e por que ela está relacionada com ansiedade e depressão. E quem nada mais, ninguém mais do que que vai apresentar o vídeo é a Kristin Neff, que digamos que ela é a precursora e que estudou e que é a referência dentro desse tema da autocompaixão. Então, ele está presente na maioria das pessoas, em situações de desafio pessoal. Muitas vezes a gente não admite, né? A gente fala que como é que se diz, a gente tem os pensamentos privativos, então a gente não admite o que a gente pensa, ou como a gente pensa, porque muitas vezes dá vergonha, ou pensa que o outro não vai aprovar, né, então a gente tem muitos pensamentos privativos, e um deles é essa autocrítica, tá? Temos um círculo vicioso dessa autocrítica. Então, por exemplo, começamos com a pressão social, então a sociedade ela exige perfeição, né, cobra mesmo, tá? Aí a gente começa a ter pensamentos negativos, reforço de padrões negativos e autossabotagem, principalmente em relação às falhas, o que hoje eu vejo muitos jovens, eles não entendem que os erros, né, no momento que a gente está aprendendo, ele faz parte. Então, assim, quando a gente está começando a trabalhar eu sou professora, né, de clínica, né, então, de atendimento clínico na psicologia, e aí o estudante, ele acha que ele vai acertar e vai dar tudo certo lá com o paciente dele. Gente, não tem como, né, o correto, né, digamos que assim, o realista nem é correto, o realista pensar é que a gente vai trabalhando, vamos errando, vamos testando, né, e aí depois erros vão acontecendo, mas a gente vai aprimorando, né, e depois o que se espera é que depois isso não aconteça, tá? Mas hoje a juventude, e muitas vezes quando as pessoas são muito autocríticas, elas esperam não errar. Agora, eu não entendo, se você compreender o que é aprendizagem, eu não entendo como você pode aprender, né, sem errar, né? Ou se equivocar, enfim, então, ele faz parte. Então, por isso é um pensamento, a gente diz, negativo, mas também ele é irrealista, ok? Sintomas depressivos, então isso vai gerando, né, um desânimo, né, uma frustração, porque você vê essa parte, né, mais de errar, de que você não está certo, de que está tudo, e eu acho que isso termina sendo até catastrófico a pessoa, ela pensa dessa forma, e enfim, e aí prediz sintomas em adolescentes e adultos e fica esse círculo, né, vicioso. Aí, de novo, a gente tem a pressão social, então, para quê? Vamos, e aí fica até a gente precisa romper, e a gente vai romper esse círculo na questão dos pensamentos positivos. Vou até aqui fazer inserir aqui uma forma
para vocês verem. Ai, cadê minha forma? Vamos ver, esse daqui, ó. É aqui que a gente vai trabalhar com essa pessoa, tá? Vou até colocar vermelho, será que tem vermelho de preenchimento? Será que é esse preenchimento de texto? Não, não foi. Aqui, preenchimento de forma, tá? É aí que a gente vai conseguir, ok? Com rompendo esses pensamentos negativos, que a gente rompe esses ciclos, tá? Por isso é importante a gente trabalhar essa autocrítica. Então, alguns conceitos, a gente precisa entender o que é essa autocompaixão. A gente começou a falar já um pouquinho, né, a gente já sabe que é uma autocrítica, né, feroz em cima da gente, tá? E aí, aqui algumas questões, mas não é isso que eu quero passar para vocês somente, tá? Então, acolher as próprias emoções, reconhecer que o sofrimento é parte da vida, exatamente, isso é importante. Normalizar as situações. Outra questão que a gente observa muito é que a gente começa a se comparar com os outros e acha que o outro tem uma vida perfeita e a gente não. Gente, todo mundo tem problema, tá? Até aquela pessoa que a gente acha perfeita. Muitas vezes a gente acha ela perfeita justamente porque a forma como ela lida com aquilo. Não é que ela não tenha problemas, mas a forma como ela lida, ela pode ser resiliente, ela pode pegar aquelas situações negativas e tentar transformar em aprendizagem, né? Ou ver o que tem de positivo naquilo, tá? E a famosa atenção plena, né, aceitar as imperfeições do sofrimento. Mas isso aqui é interessante, só que eu quero passar para esta página com vocês, tá? Então, primeiro, a explicação é a própria Kristin Neff, que ela dá. Gente, são 10 minutos, mas é muito bacana a explicação que ela dá. Eu vou até abrir aqui com vocês, aqui para vocês. É um videozinho de 10 minutos, ela vai pontuando, né, ela vai dando todos os exemplos, já está traduzido, então vocês não vão ter problemas, no caso dela, começou aqui, mas não é para passar, no caso dela, não é já falei para vocês, não é um dia de, peraí que ele vai, aqui, só começar aqui, ela, então, ela vai explicar, né, situações específicas, são 10 minutinhos, insisto, não é dia de palestra, mas eu acho que ela explica perfeitamente, né, o que é essa, ou seja, não é o que é autocompaixão, mas as situações em que a autocompaixão, ela é, autocrítica, não autocompaixão, autocrítica está inserida no nosso dia a dia. Isso vai ficar mais claro para vocês verem situações. Por isso é importante assistir o vídeo, assistam o vídeo, já falei, são 10 minutinhos, tá? E vocês vão adorar. Aí ela justifica um pouco, né? É uma forma de justificar, então vale a pena assistir. Além desse material, eu encontrei outro material, que é a página dela, na Kristin Neff também, que está muito legal. Já expliquei para vocês, ó, como é que a gente traduz. Vocês vêm aqui no Google Chrome, tá? Cliquem aqui, coloquem aqui em cima cliquem aqui em cima o link que eu deixei ali para vocês nos slides, tá? Aí vai aparecer a página dela em inglês, que aparece já automaticamente. Vocês peguem o mouse, o botão direito, tá? Cliquem nele e vai aparecer esta caixa aqui, ou algo parecido a essa caixa aí. Essa janela, né? E aí diz, traduzir para o português. E então, vocês vão ter a página toda traduzida para o português, tá bom? Nessa primeira página, que são as práticas guiadas, elas são, eu acho que é em inglês, eu testei elas, mas elas não aparecem traduzidas, tá? Elas vão estar em inglês, ok? Aí, vídeo practice, aí o vídeo, talvez o vídeo vocês consigam traduzir. O vídeo são de 5 minutos, vocês conseguem traduzir. Aqui embaixo, no YouTube.
mas só se for só o áudio, vocês não vão conseguir. E aqui tem um download, aí você manda um e-mail lá, você submite, então você pode, né, ter mensagens com ela, enfim, tá bom? Então, esse é um ponto interessante. No entanto, nesse segundo ponto aqui, né, vocês têm exercícios de autocompaixão, tá? E aqui, olha só, a gente tem um monte de exercícios, né? Tá muito interessante, ó. Como você trataria um amigo. É muito legal a gente fazer no dia a dia, tanto a nível grupal, né, e como individual, a gente faz esse exercício, principalmente quando a gente está em um processo de transformação desse paciente, ou dessa pessoa. Então, assim, ela não consegue ver quando ela precisa dar ou chegar a uma opinião, a um insight com ela mesma. Então, o que acontece? A gente passa para pedir que ela pense num amigo e que ela, que esse amigo, ele tem, esse amigo ou amiga, ele ou ela tem o mesmo problema que ele, que a pessoa, né? E aí, ela precisa pensar numa, desculpa, ela precisa pensar numa solução, né, para ela. É muito interessante esse movimento. Por quê? Porque a pessoa, para ela, não consegue pensar, mas para resolver o problema do amigo ou da amiga, consegue. Então, muitas vezes, a gente depois traz isso para a pessoa. Então, é um movimento bacana. Então, como você trataria um amigo? Pausa para a autocompaixão, vocês podem entrar, ó, explorando a autocompaixão por meio da escrita, toque de apoio, mudando seu diálogo interno crítico, diário da compaixão, cuidando do cuidador, identificando o que realmente queremos. Achei legal esse daqui, esse 5. Então, a gente entra. Também, ele já traduz automaticamente, tá? E vai dizendo os passos, ó. Esse exercício deve ser feito ao longo de várias semanas e, eventualmente, formará um modelo para mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo. Então, o primeiro passo para mudar a forma que você se trata é perceber quando está sendo autocrítico. E, realmente, é quando a gente trabalha. Então, você é um fracasso, que perdedor, e assim por diante. Tente realmente ter uma noção clara. Aí, ela pede para você ter um pensamento alternativo, que a gente fala. E aí, depois ela vai dando outros pontos. Outro exercício que eu achei muito interessante, né, esse daqui, ó, mudando seu diálogo interno. E também, do mesmo estilo, ela vai passando, né, como mudar... Ai, não, peraí. É o mesmo? Não sei, parece que para mim parece que é o mesmo, mas eu acho que não é o mesmo, não. Enfim, então também ela vai passar aqui o ponto, né, os passos para você, né, para você aplicar. Então, assim, eu vou pedir para que vocês escolham um e apliquem, tá? Apliquem em alguém que vocês estão por perto, ou alguém que esteja, né, precisando. O que mais? Além disso, vamos voltar aqui para o início, isso. Não é aqui. Não era aqui, peraí, a prática aqui. Prática guiada, dicas, isso. Tem aquele, isso aqui, isso que eu queria voltar, né? Então, práticas guiadas, exercício de compaixão e dicas para a prática. E aqui também tem outro comentário, algumas dicas para práticas novas e atualizadas, e ela até diz que quem quiser se juntar, também tem um preço aqui, mas enfim, a gente vai no que é gratuito, tá? A gente procura isso, ok? Mas eu achei muito interessante, então por isso eu compartilhei com vocês, tá? Então, esse aqui eu deixo para vocês lá no slide. Deixa eu... Tá. Diferenças na prática sobre o que é autocrítica e o que é autocompaixão. Então, já sabem que a autocrítica, realmente, eles nos deixa muito pensativos, a gente se fecha bastante, né? Porque quem gosta de ser criticado? Ninguém, né? Foca no julgamento e diminui a autoestima. Já a autocompaixão promove acolhimento, cria resiliência e reduz o sentimento de autocrítica. Isso vocês já sabem. Benefícios da autocompaixão, né, saúde mental, né, no que se refere à redução de alguns tipos de emoção, né, ansiedade, depressão, desânimo, estresse. Saúde física, a gente justamente por diminuir, né, essas questões emocionais, esses pontos emocionais, como ansiedade, depressão e estresse, né, principalmente o estresse,
aí a imunidade, ela não abaixa, porque está relacionado, tá bom? E as relações humanas, a gente não fica tão fechado para a gente mesmo. Então, justamente, a gente termina fazendo mais, ficando mais aberto a se relacionar com os outros. Quando a gente está muito chateado, obviamente, a gente se volta para nós mesmos, tá? Como desenvolver a autocompaixão, né? Então, a autoaceitação, pratica o cuidado diário, o auto-perdão, exercício prático, escreva as cartas, que a gente vai ver agora, né? Tem os diários, né? O diário da gratidão, da autocompaixão, enfim. E os suportes, que geralmente a psicoterapia e programas de mindfulness, eles são importantes. Aqui que eu queria chegar com vocês. Então, neste slide, o outro, onde eu coloco atividades para vocês, eu separei aqui cinco atividades, tá? Então, atividade de meditação, que essa vocês conhecem, tá? 15 minutinhos, pode até ser uma sessão, por exemplo. Vocês podem trabalhar com a pessoa como se fosse uma sessão, tá? Vai depender do ritmo dela, né? Também tem que tomar cuidado, porque senão vai terminar virando uma sessão de 3 horas, e não é esse o objetivo, né? Mas vocês podem, né, se a pessoa ela já tem prática, se ela sabe, então, mas se ela está iniciando, já tem que pegar 1 ou 2 atividades por vez, tá? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Então, a meditação guiada do amigo interior. Peguei um vídeo de meditação guiada lá do Insight Timer, né, que eu já passei para vocês, mas tá aqui também deixei o link. Depois, o próximo exercício, o plano de ação com autocompaixão. Então, esse aqui vai ser definir metas pessoais baseadas em valores, não em autocobrança. Então, vocês podem começar com algumas perguntas de reflexão individual com a pessoa. Então, quais são os meus valores centrais? Como posso alinhar minhas metas a eles? Quais palavras de apoio eu precisaria ouvir e enfrentar obstáculos? A gente sempre está numa rotina feroz, tá? Atividades, demandas, sei lá, quem tiver filhos, quem tem, né, compromissos, então a gente o tempo inteiro. Muitas vezes a gente faz e esquece de pensar qual o propósito. Tá? Então, qual o propósito que eu tenho para fazer isto, né? Qual é o meu propósito da vida? Por que eu estou fazendo isso? A gente fica tipo aquele ratinho numa roda sem parar. Então, por isso é importante vocês pensarem e jogarem para a pessoa, né? Qual é o propósito que é? E a partir disso, ela vai fazer um plano de ação. E aí, o passo 2 é justamente escrever um plano de ação. Ah, Constança, mas como é que a gente faz isso? Gente, vão lá no Drive, como eu separei para vocês, acho que eu apaguei, tá vendo aqui? No Drive, aqui. Ah, tinha separado aqui, no Drive, eu apaguei, aqui. Deixa eu voltar lá no Drive para vocês. Lá no Drive, lá no material, em vez dos slides, tem os slides e tem o material, tá? Então, lá onde diz material... Peraí, tá lento aqui. Vou abrir aqui. Aqui. Work prático aqui. Material, eu fiz um template, eu preparei para vocês um documento para orientar vocês como fazer esse plano de ação, tá? Então, vocês... Aqui, deixa eu abrir para vocês aqui. Aqui, gente, ó. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui dá uma introdução, né? Então, o objetivo é para definir metas, a gente pode chamar diário de progresso ou plano de ação. Então, definir metas claras e alcançáveis e criar um diário de progresso. Aí, plano de ação, qual é o objetivo da pessoa? Autoavaliação, refletir sobre as áreas da vida, ajuda ela a pensar, né? Desempenho no trabalho, no relacionamento, autocuidado. Tem aquela roda da vida... Também ela é interessante vocês trabalharem. Vou subir para vocês, vou deixar no material para vocês também, tá? Então, ela também, vocês podem colocar, que também faz a pessoa pensar, né? Como é que ela está hoje, né? O que ela precisa aprimorar, tá? Isso também é interessante. Identificações de padrões, né? Pensamentos perfeccionistas, comparação com os outros, o que realmente a autocrítica, né? Ela está relacionada com isso. E aí eu vou dando exemplos, quais são metas específicas, metas realistas, metas flexíveis,
né? E aqui o diário de progresso. Coloquei um exemplo aqui embaixo, ó, para vocês, como é que a pessoa pode colocar, tá? E depois vai revisando, mas dá para fazer sempre celebrando os progressos, o que ela, não precisa ser 15 páginas, né? 2 páginas para ela ir, quando a gente escreve, né, a cabeça, principalmente a cabeça do ansioso, que ela tá cheia de pensamentos, ela ajuda bastante, tá? Porque é como se ficasse no concreto, aquele papel no concreto, ok? Então, ele tá lá. Vou subir para vocês aqui a roda da vida, tá? Então, vai ficar a roda da vida também. Depois tem outro material que eu achei muito interessante também, como você tem cuidado de si, né? Ele tá público, então vocês podem dar uma olhadinha também, que ele faz algumas, propõe um vídeo, a prática do autocuidado e da autocompaixão também. Então, vocês podem também, achei interessante esse material para subir para vocês, tá? Então, vamos continuar. Então, esse seria o segundo exercício. O terceiro exercício, né, então, aí, dependendo de quem está em grupo, pode jogar, fazer né, refletir sobre o impacto da autocrítica e fortalecer a conexão grupal. Então, como a autocrítica impactou seus projetos no passado e qual seria diferente se você trocasse a autocrítica pelo apoio interno. Então, assim, são perguntas para reflexão, tá bom? Depois, no próximo slide, que também tem as atividades, como eu falei, são 5 atividades que eu estou passando para vocês. Então, a gente fala que é um vídeo inspiracional, é um vídeo... Aqui, eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Ok, peraí. Aqui, deixa eu ver, aqui, acho que aqui eu consigo passar aqui em cima da Kristen. É um vídeo sobre, são 5 minutinhos. A gente trabalha. Qual a ideia, geralmente, da psicologia, né? Ai, tá, começou aqui. A ideia da psicologia é assim, você tem um problema, você trabalha com a pessoa, não como se ela fosse, né, desculpa a palavra, né, um tapado, uma tapada, não. A pessoa, ela já tentou, né, algumas estratégias, mas possivelmente, né, ela está com você ou ela está naquela situação porque não deu certo. Então, a gente faz o que a gente chama de psicoeducação. Se a pessoa, ela entende o problema dela, ou a situação que ela está, né, a gente entende que ela pode buscar soluções. Então, com todo esse material, perguntas de autorreflexão, a gente tenta que a pessoa, ela chegue nesse ponto, tá? Não é necessário você dar respostas, né, você aconselhar ela, faz isso ou faz aquilo, não, porque a tua experiência, ela pode ser muito diferente da minha, tá? Ou do outro. Então, é interessante que você deixe a pessoa pensar. Então, a gente sempre ajuda o outro fazendo perguntas, porque ela tem que se responsabilizar com as ações dela. Então, não falem, faz isso, faz aquilo, né? Ok? Então, aqui, ó, a historinha sobre a autocrítica severa. E aí, vai contando. São 5 minutinhos, é bem bonitinho esse vídeo. E depois eu deixei para vocês aqui uma série de perguntas, tá? Para fazer para a pessoa, como uma reflexão. Então, o vídeo explica, né? Sendo vídeo, o ponto, né? É como se fosse uma interpretação de texto, ok? Então, o vídeo explica que a autocrítica severa muitas vezes surge como um mecanismo de proteção. Como você acha que essa crítica internalizada pode ter se desenvolvido na sua vida? Há situações passadas que a reforçaram, né? Não sei, pode ser que a família seja muito autocrítica, né? Pode ser que a família seja assim. A gente conhece famílias que não sabem fazer um elogio, né? É isso que a gente fala do deficitário. É isso que falta, né, nesse repertório familiar, né, falar a respeito das coisas, né? Isso acontece bastante. Então, segundo o vídeo, a autocrítica excessiva está ligada a problemas como ansiedade e procrastinação. Você já percebeu esse padrão em si mesmo? Como a autocrítica atrapalha seus projetos ou atrapalhou seus projetos ou bem-estar? Aí pede a diferença entre autocrítica e autocompaixão, material contrasta a voz crítica, né, de dentro, que diz que você nunca acerta, com a voz compassiva, que diz que todo mundo erra.
Que frases você costuma dizer a si mesmo em momentos de falha? Como poderia reescrevê-las com autocompaixão? Então, aí você procura uma alternativa. Eu penso assim, mas tem outras formas, né? A pessoa que tem autocrítica é um pensamento muito rígido. Então, a gente precisa flexibilizar esse pensamento. E você vai conseguir fazer isso a partir de pedindo para ela outras frases como alternativa, tá? O vídeo sugere substituir a autocrítica por perguntas como: o que eu precisaria ouvir agora? Que resposta você daria a si mesma em uma situação recente onde foi muito crítico? As pessoas erram e depois elas ficam travadas nesse erro. Mas aí a gente precisa ajudá-las a que pensem, mas o que você faria de diferente na próxima vez? É outra pergunta que você também pode fazer. E aí, aplicação no cotidiano. Então, uma mensagem-chave do vídeo é que a autocompaixão é uma habilidade treinável. Isso é essencial. Ah, mas eu não sou aqui. Sim, muitas vezes a gente se olha, né, se compara com outros ou com outras pessoas que têm essa habilidade, mas porque foram treinadas, ou em casa foi estimulado, ou durante a sua história de aprendizagem, né, na sua história de vida, a pessoa foi treinando. Então, não tem mágica nisso daqui. Né? Não existe mágica. Então, ela pode mudar a forma de pensar. Né? Isso que é mais interessante, tá? Qual pequena ação você pode começar hoje para praticá-la? Pausar ao perceber a autocrítica, anotar 3 palavras de apoio, por exemplo, né? O que você pode fazer? E aí a gente termina, né? Então, a autocrítica, ela não é um destino, tá? A autocompaixão é uma habilidade treinável e pequenas mudanças geram. Então, esses exercícios que eu passei para vocês, tá? Vai ajudar a trabalhar com a pessoa, tá? Essa autocrítica. Não precisa, por exemplo, já falei para vocês, se a pessoa é iniciante, né, questão de meditação, então, 1 ou 2 exercícios, tá? Mais do que 50 minutos, quando a gente trabalhar com as pessoas, ela é muito cansativo, tá? Então, sugiro para vocês, né, conversarem com as pessoas menos tempo, ok? Então, como sempre, espero os feedbacks, tá? No meu e-mail aí para vocês, tá? E o material, agora eu vou buscar a roda de compaixão e vou passar para vocês a roda da compaixão, não, perdão, a roda da... Ai, como é que é o nome? A roda da vida, tá bom? Então, eu deixo aqui um abraço a todos, espero os e-mails, tá? E os feedbacks, ok? Então, na semana que vem, a gente tem aula, na outra segunda-feira, dia 30, a gente tem aula normal, tá bom? Ao vivo. Até mais. Deixa eu desligar aqui.